Salve moçada, Litera Livros de hoje vai abordar esta obra aqui do Mário de Andrade, Contos de Belas Artes. Todo mundo sabe que Mário de Andrade é o grande teórico da primeira geração modernista, aquela chamada geração de 22, lá da Semana de Arte Moderna, tá ligado, né, velho? Da ruptura com o passado, do antiparnasianismo, de uma incorporação de uma língua mais coloquial, mais brasileira dentro da própria literatura, incorporando inclusive os erros gramaticais como forma de linguagem literária, uma redescoberta do Brasil numa maneira mais irônica, como por exemplo você vai ter lá no próprio Mário de Andrade o Macunaíma, heróis sem nenhum caráter. Você vai ter aspectos da modernidade sendo incorporadas também à literatura e à arte, como é o caso do famoso livro dele também, Mário de Andrade, Pauliceia Desvairada, maluco, que é o primeiro livro moderno do Brasil, uma ode de amor à cidade de São Paulo, a São Paulo louca dos anos 20, cosmopolita, cheia de carros, imigrantes, barulho, velocidade, todas as coisas que os modernos, os modernistas de 22 gostavam pra caralho, né, velho? E Contos de Belas Artes participa desse momento, né? É uma obra moderna, é uma obra que dialoga com o interior do país e com a cidade. Uma obra que dialoga com a linguagem coloquial, com a linguagem regional, mas também com a fala erudita, com a norma culta. Bom, enfim, vamos lá. São contos. Obviamente, o nome tá falando, né, Joãozinho? Supus. Mas são, então, histórias curtas. São 7 histórias e que começam sempre com a seguinte frase: Belas Arte me contou. Esse Belas Arte seria um personagem que contaria a um narrador essas histórias, esses causos, e esse narrador vai transpô-los para a literatura. Tá? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro conto chama-se O Besouro e a Rosa. É a historinha da Rosa, uma moça muito recatada, muito pudica, e pudica quer dizer pura, você sabe, né? E ela tem 18 anos, mas ainda é infantilzinha. Não pensa em casar, não pensa em sexo. Ela vive com duas solteironas, a dona Ana e a dona Carlotinha, até que um padeiro começa a se encantar pela Rosa. Diz no livro que ele ia lá jogar o pão na frente da casa da Rosa e ele sentia um mal-estar. O que é mal-estar, Ricardo? Tesãozinho. Sentia um tesãozinho pela Rosa. E ele vai e fala pro pai dele, né? Pô, tô afim daquela moça. O pai dele, lá, dono da padaria, diz: pô, meu filho, vai lá, pede ela em casamento. E ele vai, o João, na casa lá das solteironas que criam a Rosa, e ele pede a moça em casamento. O que acontece? A moça cai no choro, desesperada. Diz que não quer casar, Deus o livre, nem fudendo, nem a pau, não casa não. O João fica chateado, né? Ele começa agora novamente a jogar os pães de longe, sem ter mais contato com a Rosa, decepcionado. Mas é aí que vai acontecer um momento importante. A Rosa um dia tá dormindo, né? Calor, né? Aquele calor curitibano. Estamos num calor curitibano aqui do que? Uns 13 graus hoje, tá aqui 12, sei lá, 8. Frio pra caralho aqui. Bom, enfim, um calor carioca, sei lá, a história em São Paulo, né? Mas um calor filha da puta. Ela dorme só de, sei lá, baby doll, não sei o que, e ela vai ser visitada à noite por quem? Por um besouro. O besouro e a Rosa. E esse besouro vai subir pela perna da Rosa, Ricardo, pela coxa da Rosa, pela virilha da Rosa, pela rosa da Rosa, e ele penetra a Rosa da Rosa. Se é que me entende. Ela tem espasmos, ela tem contorções de
tesão, ela geme, as senhorinhas lá do quarto delas ouvem, vão correndo lá, o que está acontecendo, minha filha? E tiram o besouro de dentro de Rosa, mas o que está feito, está feito. What is done, is done. Ela foi, né? Como é que vou dizer assim? Desvirginada pelo besouro. E aí se opera uma metamorfose, tanto no corpo quanto principalmente na alma, na atitude da Rosa. Ela vira outra, ela começa a ficar sensual, ela começa a desdizer do passado, ela começa a querer casar, mas ela vai casar lá com o João? Não, ela vai atrás de um outro cara. O cara chama-se Pedro Mulatão. Olha o nome do cara, Ricardo. Pedro Mulatão, pé de mesa. E ela vai acabar, a contragosto das senhorinhas que a criaram, as solteironas lá, ela vai acabar se casando com o tal do famoso Pedro Mulatão. Quando o João, o padeiro que gostava dela, descobre isso, cara, fica triste, cara, fica deserdado de infelicidade, vai dormir na praça e vai ser acordado por quem? Pelo guarda. Já viu esse lugar pelo guarda? Chupa, Bruno e Marrone. O guarda vai lá, acorda o coitado do João, ele volta pra casa, né, entristecido, e ele vai ser consolado pela Carmela, que não havia entrado na história ainda. Se liga, Carmela, beleza? Essa história vai ser continuada posteriormente. Aí o narrador interfere e fala assim, bom, mas essa história é para depois, como eu acabei de fazer. E ele termina dizendo que Rosa foi muito infeliz com Pedro Mulatão. Olha que interessante, né? Então tem uma quebra do conto de fadas, né? Um convencional. A Rosa não foi feliz para sempre com o Pedro Mulatão. Ela foi muito infeliz. Sacou? Vamos então para o segundo conto. O segundo conto chama-se Jaburu Malandro. É a história do João, aquela outra historinha que terminou lá com o Besouro e a Rosa, o João e a Carmela. Portanto, são contos interligados. É um livro de contos, as histórias são independentes entre si, mas elas guardam intercomunicações. Acho isso importante ser lembrado. Bom, o João tá lá com a Carmela tá consolando. Lembra que ele dormiu na praça? Estilo Bruno e Marrone? Ele está entristecido e a Carmela fala, não, esquece a Rosa, fica comigo. E os dois começam a ter uma proximidade, uma espécie de namoro. Até que vai chegar de longe um irmão da Carmela, o Pietro, e ele vai convidar a Carmela, o João, para irem ao circo, o Grande Circo Bahia. E aí Carmela vai conhecer quem? O Almeidinha, conhecido como Meidinha, também apelidado de Homem Cobra. Ricardo, qualquer referência aí não é mera coincidência, maluco. O Homem Cobra. O Almeidinha se torna amigo do João. O João acha, nossa, o artista, né, meu brother, não sei o que. Só que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? O Almeidinha vai se tornar amigo da Carmela, da sua família, vai jantar lá. Um dia ele passa de madrugada por frente da casa da Carmela, assobiando. A Carmela sai de casa e ele vai beijá-la. E aí, de novo, a mesma coisa que se viu na história passada. Essa transmutação, essa transformação. A Carmela também começa a mudar. Ela começa a ir ao circo. Ela começa a não querer mais ver o João. O João só se fode nessa vida. E ela vai, portanto, depois de um tempo, revelar, né, que está apaixonada pelo Homem da Cobra. O João acaba flagrando os dois lá no circo. Mas, de novo, o final não é aquele final convencional. Por quê? Quando o João descobre o caso entre Carmela e Almeidinha, o Almeidinha também com medo desse amor que a Carmela tinha por ele, ele acaba indo embora com o circo, foge. E a Carmela, sem Almeidinha, sem João, vai se tornar prostituta. Inclusive com uma sugestão de um caso até incestuoso com o irmão lá, o Pietro, que voltou lá depois de muitos anos, E de novo, a história termina como? Carmela foi muito infeliz. Yeah.
Vamos pro terceiro conto? O terceiro conto chama-se Caim, Caim e o Resto. A intertextualidade bíblica aí, né? Com os irmãos Caim e Abel, Caim que mata Abel. E você tem a história de dois irmãos, o Aldo e o Tino. Eles, no começo da vida, se dão bem, mas começa a haver desavenças entre os dois. Eles vão começar a brigar continuamente. Né? Eles trabalhavam juntos, depois vão trabalhar em lugares separados. Há uma briga constante entre os dois. Depois há uma cena em que eles vão à missa. E saindo da missa eles pensam em voltar às boas porque são irmãos, mas tão logo chegam em casa já estão de novo aos murros. Tá? Entram em vias de fato e começam a gritar. A mãe sai pelo quintal gritando: meus filhos estão se matando. E o que vai acontecer? O Tino, que era um pouco mais fraco, vai morder a mão do Aldo e arranca um dedo dele na dentada, maluco. Tá? E o Aldo vai acabar matando o seu irmão Tino. Quando a mãe chega, né, já vê o Tino morto. O Aldo vai ser preso, depois ele sai da cadeia e se torna um trabalhador quieto, tem até a simpatia dos colegas de trabalho, mas também no final do conto ele também vai ser assassinado, vai ser encontrado morto, assassinado por um cara, presta atenção, anota aí, chamado Alfredo. Marido da Terezinha, guarda esse nome. Então Aldo morre assassinado. O cara que matou o irmão também vai morrer no final do conto, assassinado pelo Alfredo, esposo da Terezinha. Voltaremos a esses personagens, tudo bem? E o final, mais uma vez, termina, né, como as outras histórias, como com um final infeliz. Yeah. Quarto conto, pessoal. Menina de Olho no Fundo. É a história de um professor de música. Na verdade, você tem o dono de uma escola chamada Marquese. O conto se passa no bairro do Brás. Os contos se passam ou na Lapa ou no Brás, bairros paulistas de grande colonização italiana. Esse professor Marquese monta uma escola de música e contrata um outro músico, um professor chamado Carlos Gomes, né, homônimo do nosso famoso compositor. E esse Carlos Gomes é professor de piano dentro da escola. O dono da escola, Marquese, sempre tem os alunos mais ricos para ele. Porém, dessa vez chegou lá uma menininha de família abastada chamada Dolores. E a Dolores, o professor Marquese, né, viu bonitinha, aquela coisa adolescente, tá? Peitinho, piercingzinho, pá. Velho, deixa com o Carlos Gomes aí, porque essa menina aí, eu não sei, ela cheira problema. Chave de cadeia, Ricardo! Chave de cadeia. Mas não deu outra. Começa a dar aula o Carlos Gomes pra Dolores, a Dolores fica maluca por ele e faz de tudo pra chamar atenção, pra conquistar o professor, mas o professor não quer nada com ela. O professor gosta de uma outra moça chamada Serafina, gosta dela como aluno, como amiga, mas ela não, querendo provocá-lo. Um dia ela chega com um anel de noivado. Ai, tô noiva. Traz até um convite de casamento pro professor pra ver se ele, né, balança alguma coisa. O cara, não, que bom, meus parabéns. Ela vê que não funciona a estratégia, outro dia ela chega sem aliança. Não tava noiva não sei o que. E daí ela tenta mais ainda conquistar o professor de uma maneira mais terrível. Ela fala assim: professor, tá todo mundo falando de nós, estão comentando na rua, eu vou ter que contar pra minha mãe. O coitado do professor, Carlos Gomes, vai fazer o quê? Pô, não fiz nada, mas enfim, né, cara, que merda. Ele vai lá e pede demissão da escola. Estão falando aí de mim com o aluno, eu não sou culpado. Se demite na escola e vai lá na casa da Dolores explicar que ele não tem nada a ver. A mãe da Dolores, o pai, não sabiam de porra nenhuma. E ela, quando confrontada com essa história, admite que foi tudo invenção, chora, berra, o pai e a mãe ficam abismados daquela menina tão jovem se desesperando por um amor platônico daquele. O que acontece no final? O nosso amigo Carlos Gomes viaja, vai embora e a Dolores, dali 3 meses, está curada. Fica, de novo, um anticonto de fadas, uma anti-história de amor, sugerido que o amor é só um capricho de menininha. Yeah! Vamos para outro, cara. Outro conto do livro chama-se Túmulo, Túmulo, Túmulo. 3 vezes repetida a mesma palavra.
Agora, o Belas Artes não é só um cara que conta a história. Ele também é personagem dessa história. Belas Artes, um homem que mora sozinho, de certas posses, ele vai querer ter um empregado, né? Uma espécie de servo, sei lá, um serviçal, um escravo. E ele contrata um, não gosta do cara, manda embora, até que um dia ele está andando por um bairro, né? São Paulo de novo, e ele encontra um negrinho que ele acha muito bonito. O negrinho se chama Elis, ou Elis, e ele vai convidar esse negro para ser seu serviçal. E daí o conto vai ter uma descrição muito longa e afetuosa em relação ao Elis. Vou chamar de Elis, né? Ao Elis. Bonito, não sei o quê. E há uma amizade muito afetiva, afetuosa entre Belas Artes e Elis. Você já está vendo aí que se sugere uma relação homossexual. Até que o Elis fala para o Belas Artes que quer se casar. Vai se casar com uma mulher chamada Dora. Belas Artes também fala bem de Dora. Diz que é uma mulher bonita, não sei o quê. Mas fica triste de perder o seu servo ali e o seu amigo. Elis muda-se, vai para Botucatu com Dora, vai ter 2 filhos, mas a história começa a ficar cada vez mais triste. Porque Dora morre, túmulo 1, morte 1. Depois, logo em seguida, morre um dos filhos de Elis, túmulo 2. E por fim, o Elis também irá morrer. Ele adoece, só que antes de morrer, ele chama quem? Ele chama o Belas Artes. E o Belas Artes vai, encontra-se com ele, é um encontro bastante terno, bastante afetuoso, e por fim morre Elis, dando final ao título Túmulo, 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 as 3 mortes. E aí a questão da sugestão desse amor entre Belas Artes e Elis. O Belas Artes fala assim, o Elis, ele tinha a amizade e o amor. Ele devotou o amor a Dora e a amizade a mim, como meio que a lamentar isso, ok? Beleza? Então, continho importante, tema da homossexualidade, da homoafetividade em Mário de Andrade. Boa? Então, vamos para mais um conto. Agora, Piá não sofre? Sofre. Pergunta e resposta. Lembra daquele conto lá do Caim, do irmão que matou o irmão, e depois no final foi assassinado por um cara chamado Alfredo, marido da Teresa? Olha os contos interligados. Agora você vai ter o desenvolvimento dessa história. O Alfredo matou o Aldo lá naquele conto lá do Caim, lembra? E agora ele vai pra cadeia e deixa a sua esposa, a Teresa, sozinha para cuidar do filho. Teresa é lavadeira, tem poucas possibilidades de criar bem o filho. O filho começa a passar fome, velho. E ela vai, no desespero, se tornar prostituta. Ao se tornar prostituta, o que ela faz? Ela entrega o filho para a mãe cuidar. E a mãe, a avó do Piazinho, ela vai tratar mal a criança, vai dar beliscão, vai dar cocre, tá ligado? Cocre, Ricardo, na cabeça, dói pra caceta, maluco. E o menino sofria de fome quando tava com a mãe, a ponto de, olha só, comer inseto pra matar a fome, e agora com a avó nessa situação de opressão e violência, e solidão principalmente, ele come terra. Então, comer inseto lá era uma resposta à fome que ele passava quando estava com a mãe. E aqui, comer terra é uma resposta à solidão que ele sofre morando com a avó. Olha o sofrimento, velho. Um sofrimento atrás do outro. Um dia, o Piazinho, ele vai encontrar a mãe. Ele tá no portão lá, tristão, e passa a mãe muito bem arrumada, prostituta, né? E ele pensa que a mãe vai levá-lo embora, ela conversa com ele, até pensa, mas fala, não, ele vai me atrapalhar, ele não posso levá-lo. E acaba indo embora. Então, o conto é exatamente a resposta do título. Piá também sofre? Sofre, ou se sofre.
Agora vamos pro último, galera. É Nísia Figueira, sua criada, nome do conto. A Nísia morava com o pai numa chácara, tudo bem? Aí se mudaram pra cidade. Logo que mudaram, o pai morreu, né? Pegou um troço chamado antraz lá, velho, e acaba morrendo. Ela vai morar na cidade com a prima Rufina, que na verdade não era muito prima dela, era mais uma criada, uma negra criada, que vai acabar morando junto com ela. Muito bem, de novo aqui você tem aquela mudança da personagem que era inocente e começa a pensar em sexo e casamento. Então, Nísia vai querer agora se casar. Ela vai encontrar um cara chamado o Seu Lemos, que trabalha no correio e que vai lá visitar as duas e propõe namoro e propõe casamento. Nesse meio tempo a Rufina engravida, né? E a Nísia fica mais afim ainda de casar, só que passados alguns meses, o Lemos para de ir na casa, começa a ir cada vez mais esparçadamente e acaba desaparecendo. De repente elas descobrem que o tal do fela de uma puta do Lemos tava lá com outra mulher, com uma mulata gostosona lá, e a Nísia, né, levou-lhe o seu famoso bico no meio da bunda. Só que nesse momento as duas, Nísia e Rufina, começam a se aproximar. Rufina gostava de tomar uma cachaça, um dia à noite vai oferecer uma cachaçinha lá pra Nísia, hein, Ricardo? E as duas acabam se afeiçoando e seus corpos numa dessas noites acabam se fundindo em um só. Um intercurso amoroso entre duas mulheres. E aí está o único conto em que não teremos aquele final infeliz. Essa última história vai terminar como? E as duas foram muito felizes. Sacaram, moçada? Então, é um conto muito moderno pra época, né? Estamos aí nos anos 20 e 30 do século passado, hein, Ricardo? E alguém fazendo um conto em que duas mulheres acabam ficando juntas e ficando bem. Beleza? Então acho isso importante. Para acabarmos a nossa aulinha, pessoal, eu tenho uma listinha de coisas aqui só para você anotar aí que podem ser cobradas a respeito desse livro. Já falamos, ele, Mário de Andrade, faz parte do modernismo de 22, primeira geração modernista. E o modernismo tem por característica fazer mescla de coisas a princípio distantes. Você vai ter, olha as misturas que você tem em Contos de Belas Artes. A tradição oral, né, a linguagem coloquial, o português macarrônico dos italianos misturado com a língua brasileira e mesclada com a língua culta desse narrador, né? Então há essa mescla. Uma outra mescla importante é dos causos do interior com os contos urbanos. As histórias se passam em São Paulo. Tem essa tradição dos causos do interior, mas são contos urbanos. Então, mais uma vez, mescla desses dois elementos. Outra, a mescla da cultura brasileira com a cultura europeia. Já falei aí do português macarrônico, os italianos, aquele conto do professor lá que de música, que era italiano, né? Funda uma escola lá no Brás e assim por diante. Então, essas duas culturas sendo mescladas aí, a brasileira e a europeia. E para fechar, galera, nós temos também essa mescla das histórias de fábula, dos contos infantis, né, com essa pegada modernista, ou seja, de não ter o final feliz, de ser um final muito infeliz, ou quando o final é feliz, é inusitado, porque não é um mocinho com uma mocinha, mas é uma mocinha com outra mocinha. E para fechar, nós temos um narrador muito intrometido. Se lá em Machado de Assis nós temos o começo disso, do narrador conversar com o leitor, interromper a narrativa, aqui o Mário de Andrade eleva isso à enésima potência. Esse narrador meio freudiano que analisa a psique das personagens, a sexualidade das personagens, está o tempo todo travando a narrativa para conversar com o leitor sobre o que está sendo narrado. Acho isso importante de ser lembrado. E é claro também o tema, já falei de Freud aí, da sexualidade e da homossexualidade que aparece muito fortemente em alguns desses contos de Mário de Andrade em Contos de Belas Artes. É isso aí, moçada. Falou!